neste dia 25 de maio. O que deve ter sempre a nossa atenção, desde manhã até à noite, é também a alimentação correta, e é isso que vamos falar a seguir. Exatamente, hoje vamos falar especialmente da parte da sopa, que é algo fundamental na alimentação. Infelizmente tem-se perdido um bocadinho o hábito de comer sopa, e isso acaba por ser muito negativo em termos de alimentação, porque a sopa é realmente muito saudável e a sopa deve ser consumida. O ideal seria a todas as refeições, tanto ao almoço como ao jantar, e de preferência logo no início da refeição, como a entrada da refeição. Porquê? Porque já vai saciar, já vai realmente preencher o estômago, e depois acabamos por comer em muito menor quantidade do prato que vem a seguir, que normalmente é algo mais calórico do que propriamente a sopa. Portanto, iniciar a refeição com um pratinho de sopa acaba por ser bastante saudável, e isso é aconselhável para todas as idades, porque muitas vezes, e nota-se isso em muitas casas, que obrigamos as nossas crianças a comer a sopa, mas os pais não a comem, e isso acaba por, além de não dar o exemplo, acaba por não ser saudável, porque a sopa é indicada em todas as idades, independentemente de sermos crianças ou não, a sopa é sempre indicada. Às vezes esquecemos que as crianças, de facto, imitam muito os adultos, e na alimentação precisam de bons exemplos, portanto a sopa acaba por ser sempre um bom exemplo. Se for feita em família, melhor ainda. Portanto, toda a gente inicia a refeição com o pratinho da sopa, e depois então passamos ao segundo prato, que já será em muito menor quantidade, e portanto isso já vai facilitar também o controle de peso, que acaba por ser um grande problema hoje em dia, e portanto já vai facilitar também a esse nível. Até a sopa, para além de que seja pouco calórica, tem muita vitamina. Exatamente. E pode, por vezes, o segundo prato nem sequer ter as vitaminas necessárias, e a sopa tem. Exatamente. A sopa é essencial também por essa parte, porque realmente aquilo que acontece quando comemos legumes, tanto crus como realmente depois ao cozinhar, aquilo que acontece muitas vezes ao cozinhar os legumes é que se perdem muitas vitaminas e muitos minerais com a cozedura, o que não acontece com a sopa, porque realmente essas vitaminas e esses minerais acabam por passar para a água, que também é consumida. Portanto, acaba por ser realmente muito rica em vitaminas e minerais, e além disso tem a parte da fibra, que também é essencial na alimentação, tanto para o controle do trânsito intestinal, que também há imensas pessoas com prisão de ventre, e comer sopa é fundamental para controlar o problema, como depois também em todas as outras situações em que a fibra é importante, nomeadamente no controle a nível de colesterol, que também vai ser muito importante, e no controle de peso também. Independentemente de... porque há várias sopas, há várias formas de fazer sopa, umas mais ricas em vitaminas, outras não, até porque não podemos comer sempre o mesmo, porque senão também temos que variar. A própria gastronomia seria uma chatice, e não deve ser. Deve ser, nomeadamente, o quanto mais colorida, melhor, mais apetecível, e também nos faz melhor. Um dia desse vamos falar também sobre as cores, se concordar, obviamente. Exatamente. Sobre as cores dos alimentos, também tem muito a ver com a forma como nós olhamos para o prato que temos à frente, e às vezes também essa parte é muito importante para nós consumirmos coisas que normalmente não consumíamos com grande agrado, e se tiver tudo ali tudo colorido, acaba por ser mais apetecível, principalmente para as crianças, portanto acaba por ser muito mais fácil fazê-los comer realmente legumes, saladas, etc., se tivermos em conta as cores. Se tivermos um prato colorido, portanto, em vez de ser só alface, se colocarmos tomate, se colocarmos cenoura, couve roxa, etc., e fazer um prato colorido, acaba por ser muito mais fácil depois também metê-los a comer legumes. E na própria sopa também podemos juntar de tudo, e o ideal é realmente variar o máximo possível o tipo de sopas, para que realmente haja alguma variedade e consigamos comer sopa todos os dias, porque se for sempre a mesma sopa, acabamos por nos cansar. Exato. E a forma mais saudável de fazer sopa é colocar exatamente de tudo, portanto todos os legumes devem ser utilizados. Não esquecer que é essencial também juntar na base da sopa a parte da cebola e do alho, que são muito importantes na alimentação, e que a sopa é uma ótima forma de realmente os consumir. E devemos também juntar a parte das leguminosas, que são fundamentais na alimentação também, e que muitas vezes não são consumidas. Portanto, o feijão, a ervilha, as lentilhas, etc., também podem e devem ser utilizadas todos os dias, e a parte da sopa é algo onde se realmente pode colocar as leguminosas.
Para as crianças, a tal dificuldade que às vezes há em que as crianças gostem de sopa, há outras que não, que por elas seria sopa ao almoço, ao jantar, ao pequeno almoço e por aí fora, mas a grande maioria das crianças realmente tem uma certa aversão à sopinha, ou então tem que ser tudo muito passadinho, senão não comem essas coisas. Os truques que às vezes se utilizam nem sempre são saudáveis. Há pessoas que utilizam truques um bocado, digamos assim, pouco saudáveis para que as crianças comam a sopa, e há pessoas que eu sei, serão poucas, mas às vezes usam o truque por um bocadinho de açúcar. Isso não é válido. Não é tudo mais saudável, portanto a criança tem que se habituar ao sabor da sopa mesmo, e a sopa porque deve senão ser quando de for legumes, comer sopa na escola, e acaba esses tais truques, exatamente, até porque na escola é mesmo obrigatório comer a sopa, portanto as crianças que fazem a refeição na escola depois vão ser mesmo obrigadas a comer a sopa, e portanto já devem ganhar esse hábito em casa, porque senão depois vão dificultar muito a vida na escola, porque realmente eles lá são mesmo obrigados a comer a sopa, e a sopa na escola por norma é uma sopa só de legumes, que não tem açúcar, não tem natas, não tem outros ingredientes que realmente acabam por ser mais saborosos. E a sopa para as crianças deve ser realmente passada, mas a partir de uma certa idade deve ter alguma coisa inteira para realmente estimular a parte da mastigação e para as crianças se habituarem também a trincar a parte dos legumes, portanto não deve ser sempre sopa passada de forma nenhuma. Deve ser muito cuidado também com a parte do sal, porque muitas vezes colocamos demasiado sal na sopa, e principalmente com as crianças devemos ter esse cuidado de colocar o mínimo de sal possível, porque realmente depois eles vão ganhar esse sabor, esse hábito de sabor ao sal, e depois vai ser mais difícil de cortar. Portanto, se conseguirmos na sopa pelo menos cortar a quantidade de sal que colocamos, já será muito bom. Até aqui centramos um pouco mais as nossas atenções sobre as crianças. É claro que tanto os adultos como as pessoas com a idade, os idosos, até porque quando chegamos a uma certa idade não convém ter um consumo de alimentos muito, muito grande. Tem que se comer, mas como também a atividade física é muito menor, a sopa é um excelente alimento para quem não se move muito, quando a partir de uma certa idade, ou por questões também físicas, de não se poder mexer muito, a sopa é um excelente complemento. Exatamente, a sopa acaba por ser excelente. É óbvio que não devemos fazer as refeições todas só de sopa, de forma nenhuma. Podemos utilizar essa estratégia ao jantar, por exemplo, porque realmente o jantar é uma refeição que deve ser mais leve, portanto aí sim podemos perfeitamente fazer a refeição só de sopa, desde que ao almoço tenhamos a parte da carne ou do peixe, a parte dos hidratos de carbono, com o arroz, a massa ou a batata, mas sempre em pequenas quantidades. Fazer a refeição só de sopa poderá ser aconselhado se realmente houver alguma coisa a nível de controle de peso, mas sempre principalmente à parte do jantar, e não fazer todas as refeições só à base de sopa. Relembrar também que quando eu falo de sopa de legumes, não falo de canja, por exemplo, que a canja já é totalmente diferente. A sopa da pedra, por exemplo. Já é um bocadinho mais puxadinha, digamos assim. Portanto, ter sempre esse cuidado quando falamos de sopa, é sopa de legumes, que aí sim será uma sopa pouco calórica, que sacia, muito rica em fibras, vitaminas e minerais, e que, portanto, é aconselhada sempre em todas as refeições, tanto para crianças como adultos. Não estamos a falar de outros géneros de sopas, até porque há sopas que envolvem carne, portanto tem também normalmente essas sopas que realmente já têm a parte da carne ou do peixe, e que realmente muitas vezes têm já se pode perfeitamente dispensar o segundo prato, porque já está já será uma refeição completa, porque já têm todos o tipo de ingredientes, portanto já será uma refeição completa. Não será em todos os lares, mas há muitos lares que ainda se faz sopa à moda antiga. Exatamente. E à moda antiga as sopas eram muito mais ricas, porque tinham exatamente a carne. A parte da carne, exatamente. Algumas pessoas continuam, inclusive, a cozer, nem que seja o osso de carne, para não, aqui é mais por causa do gosto, ficar o sabor da carne, mas há outras pessoas que continuam a pôr ainda bastante carne na sopa, e aí a sopa já é completamente diferente. E já não é tão levezinha. Utilizada só como uma refeição, e já não se faz o segundo prato. Se realmente for uma sopa completa, que tenha feijão, que tenha batata, que tenha a parte da carne ou do peixe, aí sim já poderá ser uma refeição completa e já não se come o segundo prato a seguir. E pronto, creio que chegamos ao final deste nosso apontamento sobre sopas, a importância que ela tem, muita.
muita importância. Nomeadamente para os mais pequeninos. Exatamente, e volto a referir que realmente a sopa é essencial, principalmente nas crianças, porque realmente é um hábito que se ganha para o resto da vida, mas que os adultos também devem comer sopa e devem dar esse exemplo às suas crianças, e de reforçar também que a sopa deve ser consumida no início da refeição, porque as suas grandes vantagens são quando realmente é consumida no início da refeição, e ainda há muitas pessoas que têm o hábito de comer o prato primeiro e depois a sopa, e aí acaba por não ter realmente tantas vantagens, principalmente a nível de controle de peso, acaba por não ter tantas vantagens se for consumida no final. E fica então este apontamento sobre nutrição nesta sexta-feira com Sandra Almeida. Volta na próxima com outro tema. A esta edição 8-12 ficam os votos de continuação de muito bom dia. Um excelente fim de semana. Muito obrigada, igualmente. Não vai haver muito sol, porque normalmente o São Pedro, não sei porquê. Não gosta dos fins de semana. Não gosta do fim de semana, se calhar está do lado da Troika, mas pronto, quer que a gente trabalhe e pronto, e não vá para a praia. Mas tenham um bom fim de semana. Obrigada, igualmente, e até para a semana.